Abra sua Bíblia comigo, para o nosso estudo, a nossa meditação dessa noite, em Efésios, capítulo 6, versículos de 10 a 13. Efésios, capítulo 6, versículos de 10 a 13. Eu leio os pares, 10 e o 12, a igreja lê os ímpares, 11 e o 13, tá certo? Vamos ler a palavra do nosso Deus. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Amém. Vamos orar mais uma vez? Deus, fala ao nosso coração. Nós começamos esse culto falando que o Senhor nos ouve, que o Senhor atende o nosso clamor. Por isso, nesse momento, nós clamamos, na certeza de que o Senhor nos ouve. Fala ao nosso coração também. Nos ouça, mas também fale a nós, poderosamente, que possamos sair daqui hoje, nessa noite, cheios de um desejo ainda maior de te servir e te honrar em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém. Você já deve ter assistido a algum filme de guerra, né? Provavelmente você já assistiu a algum filme que fale sobre guerra, que retrate alguma guerra, filmes aí sobre Segunda Guerra Mundial, temos aos montes. E a gente vê que existe todo um conceito, um aparato para que os soldados estejam naquelas guerras. Provavelmente você nunca tenha participado de alguma guerra, mas já tenha visto jornais, televisão, filmes, jornais e revistas. Nos últimos tempos estamos enfrentando aí uma guerra entre Rússia e Ucrânia, uma guerra muito triste que eu tenho certeza que você, assim como eu, se compadece daquele povo. E ore por aquele povo também. Aproveito aí o ensejo para conclamar nós como igreja a orarmos por esse povo. O texto que nós lemos aqui hoje fala sobre guerra, sobre uma batalha, sobre uma luta, mas uma luta um pouco diferente dessas que a gente está acostumado a ver. Tanto aquela entre Rússia e Ucrânia, como tantas outras que a gente acompanha pelos jornais, filmes e tantos outros lugares. É uma batalha espiritual, uma batalha que transcende essa realidade. Uma batalha que muitas vezes nós não conseguimos ver com os nossos olhos humanos. Uma batalha que nós, muitas vezes, não somos sensíveis como deveríamos estar a ela. Uma batalha que, por vezes, nós nos encontramos vencidos e abatidos por ela. E eu quero convidar você a nessa noite, pensarmos a respeito do que Paulo fala aqui em Efésios capítulo 6, o finalzinho dessa carta já, concluindo aí o que ele estava querendo dizer para aquela igreja em Éfeso, e trazer algumas lições sobre essa guerra. Nós estamos em guerra, entenda isso. Você e eu estamos em guerra. Nesse momento, há uma guerra espiritual acontecendo, há uma batalha espiritual acontecendo. Não estamos aqui exagerando ou pentecostalizando demais as coisas, mas nós vivemos uma batalha espiritual diária. E nesse momento ela está acontecendo. Enquanto você está aí sentado me escutando, o inimigo tem de várias formas tentado tirar sua atenção, tentado te fazer lembrar de outros problemas gigantescos que você tem para lidar durante a semana, ou então encontrando algum problema no pregador, ou na equipe de louvor, ou no culto como um todo, para tirar a sua atenção e impedir que você seja edificado pela palavra do Senhor. Nós estamos em guerra. Ao sair daqui, provavelmente alguma situação vai acontecer para te tirar do prumo também. É a guerra
a batalha espiritual. Mas eu quero pensar, primeiro, o que Paulo nos ensina a respeito dessa guerra. Quais são as verdades aí que a gente precisa entender e sempre lembrar a respeito dessa guerra. A primeira delas, como nós podemos permanecer firmes, né, em meio a essa batalha e o que nós precisamos aprender. Primeira coisa, a nossa luta não é nesse mundo. A nossa luta não é daqui. A nossa luta não é contra pessoas. Paulo deixa muito claro, é um versículo que muitos de nós já conhecemos. Não é contra carne ou contra sangue que nós devemos lutar. A nossa luta é contra principados e potestades. Ele fala no versículo 12. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A luta que nós travamos aqui não é contra pessoas. E o grande problema é que eu e você sempre olhamos a batalha como sendo travada com pessoas. Nós sempre encontramos o problema na pessoa. É sempre o fulano que tem problema, é o meu esposo, é a minha esposa, é o meu amigo, meu colega de trabalho. E a gente nunca para pensar que o problema, na verdade, está em principados e potestades que agem por meio de nós. Não estou falando nada questão de possessão, estou falando de pessoas que têm um coração pecador, um coração falho e que por vezes se deixam levar por esse ímpeto, por essa natureza pecaminosa, dando lugar ao diabo, como a própria palavra fala. E eu e você muitas vezes nos encontramos assim, dando lugar ao diabo, dando lugar para a nossa ira, para o nosso rancor, para a nossa inveja, para a nossa mentira. E a gente acha que a nossa luta é contra as pessoas, quando na verdade não é. Como bons presbiterianos que somos, por vezes a gente é condicionado a descartar um pouco o lado espiritual da coisa. A gente acaba sendo racional até demais. E o equilíbrio é muito importante nessas horas também. Nós passamos horas discutindo detalhes superficiais de uma programação que nós vamos fazer, da estética da programação ou do templo, e passamos pouco tempo orando, quando na verdade deveria ser o contrário. O tempo que a gente gasta discutindo questões estéticas, questões organizacionais, deveria ser o tempo que nós gastamos orando e buscando em Deus o auxílio e o refúgio para tomar decisões. Na maioria das vezes, quando nós somos atacados, nós reagimos contra pessoas. E lendo esse texto e meditando nele ao longo das últimas semanas, que foi o que me motivou a trazê-lo aqui para a igreja nessa noite, eu parei para analisar algo que Paulo estava querendo dizer aqui. E linkando com uma das últimas mensagens que o reverendo Saulo trouxe a respeito do livro de Apocalipse, quando ele disse que a justiça será feita pelo próprio Deus. A Ele cabe a vingança, a Ele cabe a justiça, e não necessariamente a nós. E aí quando a gente pensa que a nossa luta não é contra a carne ou contra o sangue, a gente precisa lembrar que a justiça, a vingança, se é assim que podemos chamar, não pertence a nós. Ela pertence a Deus. O irmão da igreja te magoou, te feriu, te machucou. A vingança não pertence a você. O revidar não pertence a você. Porque a sua luta não é aqui. A sua luta não é contra essa pessoa. A sua luta não é contra aquilo que está acontecendo necessariamente através daquele irmão, ou daquela irmã, ou do seu marido, ou da sua esposa. A sua luta é contra o diabo, que por vezes usa o seu ponto fraco para te desviar do caminho certo. Essa é a sua luta, essa é a minha luta, a nossa luta. E quando nós encontramos adversidades, dificuldades, problemas aqui nesse mundo, o nosso papel é entregá-los a Deus. Deus, olha, eu estou com um problema aqui, está difícil, assim, me ajuda, Senhor. Porque a vingança não pertence a mim. O resolver este problema, o revidar este problema, o dar a esta pessoa o que ela, entre aspas, merece. Eu digo entre aspas, porque muitas vezes o que a gente acha que a pessoa merece está condicionado ao nosso pecado, à nossa ira, à nossa inveja, ao nosso rancor. E a justiça de Deus é diferente.
ela é santa, ela é perfeita, ela é pura. Por isso a gente não pode achar que Deus vai dar para uma pessoa o mesmo que a gente daria. Não é assim com a gente. Deus não me dá o que eu quero, nem sempre. Muitas vezes Ele me dá muito mais do que eu mereço, mas nem sempre Ele vai dar o que eu quero. Então lembre-se disso. A sua luta não é aqui. A sua luta é espiritual. Pare de procurar, de se preocupar com as lutas aqui. Com as lutas contra pessoas, contra o sangue ou contra a carne. E o que nós temos que fazer é dobrar o nosso joelho, orar, buscar a Deus através da sua palavra, jejuar, trabalhar para Cristo, porque assim nós cresceremos na fé, cresceremos em força para vencer essa guerra, que por vezes é árdua. Tenho certeza que você, assim como eu, tem dias que acorda e fala: "Oh Deus, a luta está difícil. Está difícil aguentar, está difícil resistir, parece que a luta é muito maior do que eu consigo suportar, do que eu consigo aguentar." Mas a luta não é nossa, a luta é dele. Você não percebe que o problema não é a pessoa, necessariamente, mas o fato de uma das potestades que agem por meio de nós. E às vezes eu e você damos lugar ao diabo para sermos problema para alguém também. Muitas vezes. O diabo age no nosso meio de maneira intensa. Nós estamos em guerra e nós precisamos nos preparar para isso. Primeira coisa, entendendo que a nossa luta não é nesse mundo. Eu não preciso mirar com o meu irmão. Eu não preciso virar a minha cara para o irmão, para o meu esposo, para a minha esposa, para o meu filho, para a minha filha, para o meu colega de trabalho, para o meu colega da escola, da faculdade, porque a minha luta não é contra essa pessoa. A minha luta é contra o diabo, que por vezes usa a vida dessa pessoa, nas suas fraquezas, nas suas limitações, para me tentar, para me tirar do prumo, para agir de acordo com as minhas fraquezas, as minhas limitações e me desviar do foco que é Cristo. Esse é o princípio. Segunda coisa que nós aprendemos nesse texto é que haverão dias terríveis. Paulo fala no verso 13: "Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau." Espera aí. Então significa que vai ter o dia bom? Sim, podemos dizer que sim. Existem dias, a gente entende que nós vivemos num mundo que jaz no maligno, mas haverão dias menos maus, podemos dizer assim. Mas também haverão os dias em que o inimigo vai atacar com toda a sua fúria. Haverão dias em que o inimigo vai atacar com toda a sua força, voracidade, fúria e ânimo, para te tirar do foco que é Cristo. E para esses dias nós precisamos estar preparados. Serão nesses dias que o inimigo vai atacar os seus pontos mais fracos. Vai ser nesse dia que o seu inimigo vai atacar sua família, sua casa, seus sonhos, seus planos, seus projetos, sua fé, fazendo você questionar Deus, duvidar de Deus, seu ministério e tantas outras coisas. E o dia mau pode ser qualquer dia, pode ser que você esteja passando neste momento por esse dia mau. Pode ser que hoje você tenha chegado aqui nessa igreja falando assim: "Meu Deus, quase que eu não cheguei aqui." Talvez você que está nos assistindo aí na sua casa, talvez você não esteja aqui exatamente por estar passando por um dia mau. O Senhor concede graça sobre graça, como nós acabamos de cantar, àqueles que estão passando por um dia mau. Mas a gente precisa entender que haverão os dias maus. E que nesses dias o inimigo vai parecer muito maior do que normalmente a gente enfrenta. E a gente vai se sentir muito mais limitado, muito mais fraco e muito mais desprotegido do que normalmente a gente já se sente. E sabe qual é o grande problema? O meu problema e seu problema é que a gente acha que está tudo bem. Está tudo bem. É por isso que eu e você muitas vezes não oramos, não lemos a Bíblia, não meditamos, não estudamos a palavra de Deus, não jejuamos. Qual foi a última vez que você parou para fazer um jejum? Qual foi a última vez que você falou para Deus: "Hoje eu vou me consagrar ao Senhor, porque eu sei que a luta está difícil.
Qual foi a última vez que você se consagrou de fato a Deus e falou: Senhor, eu quero viver uma vida diferente agora? Nós acabamos de participar da ceia do Senhor. Isso aqui é um renovar de uma aliança que Deus firmou conosco na cruz de Cristo. E todas as vezes que nós participamos desse momento, nós precisamos renovar o nosso compromisso com Deus, de sermos firmes nos seus caminhos, firmes num único propósito que é glorificar a Deus no dia mau também. Quanto tempo você dedica à oração? Quanto tempo você dedica à leitura da palavra de Deus? Quanto tempo faz que você não jejua, não ora, não busca a Deus em consagração? Será que dessa maneira você vai estar preparado quando o dia mal vier? Será que da maneira que você está hoje, você vai estar de fato preparado quando o inimigo com seus dardos inflamados te atacar sua família, atacar sua casa, atacar seu ministério, atacar sua igreja? Ou será que você vai ser facilmente abatido por ele? Pense nisso. Outra coisa que nós aprendemos é que o nosso inimigo ele é dedicado e perspicaz. Ele é muito astuto, ele é muito sábio e ele é muito dedicado naquilo que ele faz. Nós somos displicentes, reconheço, e a gente tem que reconhecer isso. Acabamos de falar sobre isso. Mas o diabo não. O diabo ele é astuto, dedicado e pontual. O presbiteriano gosta de chegar atrasado na igreja, o diabo não. Pontualíssimo. Ele tem uma missão, ele vai até o final. Ele é dedicado naquilo que ele faz. E ele não vai desistir. Quantas vezes for necessário, ele vai tentar te derrubar. Quantas vezes for necessário, ele vai tentar te tirar do foco. Ele sabe que aqueles que têm Cristo como seu Salvador, a batalha já está vencida. Mas o que ele puder fazer para te fazer tropeçar no meio do caminho, para te desviar do foco, ele vai fazer. Por mais que ele saiba que a batalha já está vencida por Cristo na cruz, ele ainda tenta te desviar, te derrubar, te dar umas golpeadas aí no meio do caminho para te tirar do prumo. E ele é campeão em fazer isso. Ao ser derrotado, foi assim com Jesus no deserto, Foi assim com Jesus no deserto, lá em Lucas 4, versículo 13. Jesus é chamado pelo diabo ao deserto, e ali ele é tentado pelo diabo. E ali, mais uma vez, o diabo, de maneira perspicaz, de maneira dedicada, de maneira incisiva, tenta provar, tirar o próprio Cristo do prumo em coisas muito específicas. Elias, por exemplo, fugiu depois de uma grande vitória. Sansão subjugado pelos filisteus depois de vencê-los. Davi venceu exércitos, mas caiu na teia da luxúria. Os maiores homens da palavra de Deus falharam nos dias maus. Falharam porque o inimigo é perspicaz. Elias fugindo, Sansão sendo subjugado, Davi que venceu grandes exércitos caindo no pecado da luxúria. Grandes homens de Deus, grandes servos de Deus, que a gente olha e fala, uma vida exemplar, caíram também. Primeiro porque passaram por dias maus e não estavam preparados para aquilo. E segundo porque o diabo é muito perspicaz, muito dedicado no que ele fala e no que ele faz também. Mesmo depois que nós vencemos, nós precisamos continuar firmes. Paulo fala isso aqui no versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. E aí no versículo 3 ele diz, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo. Mesmo depois da vitória, precisamos estar alertas. O diabo ele anda em derredor, pronto para nos devorar. Beleza, entendemos um pouco da guerra que nós estamos travando. Mas como vencê-la? Primeira coisa que Paulo vai nos ensinar, revestindo-nos do poder de Deus. Para vencer essa guerra, você precisa se revestir do poder de Deus. Nenhum de nós teria a
possibilidade de usar essa armadura. Nós somos fracos. E aí eu lendo isso aqui, lembrei da situação de Davi, enfrentando Golias, quando ele vai e veste a armadura da primeira vez, e aquela armadura fica grande demais, pesada demais, e ele não consegue nem se mexer direito com aquela armadura, desiste e procura uma outra maneira de derrubar aquele gigante. A armadura de Deus, ela é poderosa demais para nós. Sem o poder de Deus, sem o auxílio de Deus, sem a força de Deus em nós, sem a graça de Deus em nós, eu e você jamais conseguiríamos vestir essa armadura. O nosso pecado, o nosso coração falho, não permite que a gente consiga sequer colocar uma dessas peças dessa armadura. Seria impossível. É o Espírito Santo de Deus que nos capacita, que nos preserva em santidade, que nos torna aptos, segundo Ele, não segundo nós, a usar uma armadura tão poderosa como essa. Vestir o fraco pode torná-lo mais despreparado ainda do que preparado para a guerra. Quando eu e você, despreparados, sem a força do nosso Deus, tentamos vestir a armadura de Deus, não vai dar certo. Nós precisamos nos revestir do poder de Deus, do auxílio de Deus. Você pode até entender de boa teologia, ter conhecimento, como bons presbiterianos que somos, essa é uma das grandes qualidades da nossa igreja. Termos uma boa teologia e prezarmos por isso. Conhecer muitas coisas a respeito de Deus, mas se você não estiver cheio do glorioso poder de Deus, não vai adiantar. Esse copo aqui está cheio de água, ele só pode derramar água. Eu não posso querer que esse copo derrame o mesmo suco de uva que está ali nos cálices da nossa ceia, porque ele está cheio de água. Nós só podemos transbordar, derramar aquilo que nós estamos cheios, daquilo que nos enche. Se nós estamos cheios da presença de Deus, revestidos do poder de Deus, aí sim a gente consegue vencer as batalhas, aí sim a gente consegue vencer o dia mau e lutar contra o inimigo com suas setas, com suas armas e com suas artimanhas. Do contrário, não vai dar certo. Não vai dar certo. No verso 14 em diante, Paulo vai trazer para nós os elementos que nós precisamos vestir com dessa armadura. Cinto da verdade, couraça da justiça, sandálias do evangelho, escudo da fé, capacete da salvação, espada do Espírito e, por fim, a oração. Mas o povo de Deus ora tão pouco. Estão aí as nossas irmãs do Ministério de Intercessão para não me deixar falar isso sozinho. Por vezes, elas nos conclamam a orar, nos juntarmos a elas em oração. E a igreja não vai. O último elemento da armadura de Deus é a oração. Não que ele seja mais importante do que os outros, mas nós precisamos orar mais. A gente quer uma igreja grande, uma igreja viva, uma igreja forte. Vamos orar por isso. Nós queremos uma juventude viva, uma juventude forte, uma juventude que ande nos caminhos do Senhor e que rejeite as coisas do mundo. Vamos orar pelos nossos jovens então. Queremos crianças firmes nos caminhos do Senhor em tempos tão difíceis para as nossas crianças, onde elas desde a infância já são sexualizadas de uma maneira horrenda. Além de privá-las desse tipo de conteúdo, ore pelas suas crianças, ore pelas crianças dessa igreja, ore pelos professores do departamento infantil, cada um deles que seja iluminado, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, para que dentro daquela sala ali, eles possam ser instrumentos nas mãos do Redentor, para abençoar a vida daquelas crianças. A gente não vai conseguir vencer essa guerra sem oração. A gente não vai conseguir vencer essa guerra se a gente não se preparar. A gente acha que sentar no banco domingo à noite, assistir o pastor pregar, cantar uma música bonita, bem cantada como foi cantada hoje, já é o suficiente para vencer uma guerra surreal e espiritual. E não é suficiente. Se nós não nos dedicarmos, se nós não nos revestirmos do poder de Deus,
nós vamos ser vencidos em todo o tempo. Em todo o tempo. Por vezes nos percebemos fracos e inaptos para a batalha. Eu tenho certeza que você já se sentiu assim. Eu não consigo vencer não, Deus. Aí eu lembro lá de Paulo em Romanos, quando ele fala: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, e o mal que habita em mim, esse eu insisto em fazer. E nós nos tornamos inaptos para a batalha porque nós perdemos o foco com discussões desnecessárias. Picuinhas, problemas terrenos, enquanto nós deveríamos orar, jejuar, crer em Deus e fazer a obra de Deus na força do seu poder. Lembra lá do primeiro ponto que a gente viu? A nossa luta não é nesse mundo. Enquanto eu e você ficarmos prestando atenção nas coisas que acontecem aqui, e não nos prepararmos, não nos revestirmos do poder de Deus, entendendo que a nossa luta não é daqui, as coisas não vão mudar. Sabe por que nós somos fracos contra o diabo? Porque não há poder de Deus em nós. Porque não há consagração na nossa vida. Porque não há disposição em buscar a Deus de fato. Porque nós amamos muito mais as coisas desse mundo do que o próprio Deus. Nós amamos muito mais as coisas, as pessoas, os prazeres desse mundo do que o próprio Deus. E nós experimentamos Deus de uma maneira tão rasa, que aí a gente olha para as paixões desse mundo e elas parecem muito mais atrativas. É como se eu tivesse um laguinho, uma piscininha dentro da minha casa e me contentasse com aquilo quando Deus tem o oceano todo para eu desfrutar. Mas a gente não conhece o oceano, a gente não tem dimensão dele ainda. Por isso que a piscina nos satisfaz. Porque a gente não se aprofunda naquilo que Deus tem para nós. A gente vai perder a batalha enquanto estivermos revestidos de nós mesmos, do nosso próprio poder, e não do poder de Deus. E a segunda coisa que nós precisamos fazer para vencer essa batalha é permanecer vigilantes, em vigilância constante. Uma das principais características nossas é a acomodação. A gente se acomoda fácil, muito fácil. Venceu a batalha, estou acomodado. Quando nós vencemos uma batalha, a gente já pensa ter vencido tudo, está ótimo, e vamos seguir minha vida agora em paz, ufa, venci a batalha. A gente não venceu a batalha, mas a guerra a gente só vai vencer na eternidade com Cristo Jesus. Então outras batalhas virão. Ei, a ordem que Paulo está dando aqui é: permaneçam firmes. Permaneçam firmes até depois de ter vencido tudo. Ele não está falando assim, ó, venceu, parou por aí, está tudo certo, está tudo ótimo, chega. Venceu, conquistou o prêmio da primeira batalha, ótimo. Vamos preparar para outra agora, porque vai vir. Está chegando. Se não chegou, vai chegar, e fica tranquilo que vai chegar. A gente não pode se acomodar. O diabo planeja, se prepara, não se atrasa, não deixa para depois, não se distrai com outras coisas, não inventa desculpas. Ele é diligente e resiliente. Isso, a gente precisa dar a mão à palmatória. E precisamos em Cristo aprender a ser assim também. Por mais que Ele seja tudo isso, a gente sabe que Cristo, o Espírito Santo de Deus, pode nos fazer ser muito mais, se nós estivermos revestidos do poder de Deus. Paulo diz: depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. O ser humano tem uma natureza e uma tendência de acomodar. Basta olhar para a sua caminhada cristã, para a minha caminhada cristã. Nos dias mais sombrios, são os dias que a gente mais busca a Deus. Aí o choro dura uma noite, a gente está lá buscando a Deus a madrugada toda. Quando chega amanhã, está tudo bem. Está tudo bem. Certa vez, lá no IBEL ainda, 10 anos atrás, um dos nossos professores disse uma frase que eu nunca me esqueci. Eu vou parafrasear ela, que eu acho que eu não vou lembrar literalmente. Ele disse assim: nunca se esqueça,
nos dias de sol o que Deus fez por você nas noites escuras. Nas noites escuras a gente busca Deus, a gente ora, a gente jejua, a gente tem fé, a gente vem para a igreja, a gente participa de tudo, a gente se gasta por inteiro. E aí vem o sol, vem a manhã, a gente vai deixando e deixando. Esse é um dos motivos que provavelmente Deus permite que dias escuros cheguem na sua vida, para que você volte os olhos para Ele. Para que você volte os olhos para a cruz e para a necessidade que você tem da presença dEle. Vigiar não é brincar com o pecado, mas é fugir da tentação. Não é ficar flertando com situações sedutoras, e muito cuidado com isso. O grande problema nosso é que a gente acha que pode contra o pecado. Não, é só não vou cair, e cai. Não vou falhar, e falha. O diabo, ele não desiste fácil. Ele não brinca com as coisas que ele tem para fazer. Ele vai e faz. E nós precisamos ser assim. O diabo escala os seus servos mais terríveis para atacar o povo de Deus. E é aqui dentro, na igreja de Deus, que ele age com maior veemência. Lá fora ele já sabe que todos são deles. Todos pertencem a ele e fazem o que ele quer que façam. Aqui dentro a luta é maior. Por isso que há tanta discussão, tanta picuinha, tanta inimizade dentro da igreja. E por vezes Deus está usando a sua amargura, sua mágoa, o seu rancor, a sua ira, sua falta de perdão para agir no nosso meio, como igreja. Cuidado com isso. Na sua casa, talvez Deus esteja usando o seu rancor, sua mágoa, sua ira, sua falta de perdão com o seu cônjuge, com seus filhos, com os seus pais, para promover a discórdia que Ele tanto quer promover e tirar vocês do foco. Concluindo, nessa batalha não há ninguém neutro. Ou você está com Cristo, lutando e batalhando contra o pecado, contra as tentações, ou você está do lado do inimigo, entregue às suas próprias paixões. Não há neutralidade. Não tem meio do caminho, não tem em cima do muro. Ou você é 8, ou você é 80. Não tem meio caminho, não tem meio termo. Não dá. Ou você renuncia às suas paixões e vive para Cristo, ou você se entrega às suas paixões e faz a vontade do diabo. E é por essa razão que nós precisamos da armadura de Deus. Nos revestir do poder de Deus. Permanecer firmes e vigilantes, nos revestindo dessa armadura, para no dia mau, para mesmo depois de termos vencido tudo, permanecermos inabaláveis. O inimigo ele pode atacar contra a sua mente, sua razão, seus argumentos, seu senso comum, sua psicologia, sua força de vontade, tudo. E ele o faz. Mas ele não pode nos atacar quando nós estamos revestidos da armadura de Deus, do poder de Deus que nos torna fortes para enfrentar essas batalhas. Para fechar, o único modo de nós vencermos essa guerra, essa batalha de fato, é tomando posse do poder que há em Cristo Jesus, entendendo que nós somos fracos, que nós somos falhos, nós somos pecáveis, nós gostamos de pecar. O pecado satisfaz a nossa carne, o nosso ego, alimenta o nosso desejo de vingança muitas vezes. E isso é bom para a nossa carne, mas não é bom para o nosso espírito. E é por isso que nós precisamos nos revestir da armadura de Deus, para nesses dias em que a nossa carne insiste em saltar para fora e as nossas vontades prevalecem, a gente fala, não, peraí, volta tudo. É a vontade de Deus que precisa estar no controle. Nós estamos em guerra. E o nosso inimigo não está de brincadeira. Nosso inimigo é perspicaz, sagaz e dedicado. Por isso eu e você não podemos baixar a guarda em momento nenhum. Sempre alertas, sempre atentos, consagrando as nossas vidas, orando, jejuando, meditando na palavra de Deus, buscando em Deus forças
para resistir ao dia mau. Olá, que bom ter você por aqui. E aí, gostou do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações dos outros vídeos que virão, curtir esse vídeo e principalmente, é claro, compartilhar ele com as pessoas que você ama, para que elas também sejam edificadas e abençoadas por essa mensagem. Nos siga também nas outras redes sociais que estão aparecendo aí na sua tela, para você poder acompanhar melhor os nossos horários e as nossas programações. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.